Para falar um pouquinho mais sobre o desempenho do Partido Liberal aqui na região e no estado, eu estou recebendo agora o deputado estadual Ivan Nats, do PL. Deputado, bom dia. Obrigado pela participação aqui na Rádio Itaberá. Bom dia, Thais, bom dia a todos vocês, Itaberá. Estava aqui respondendo uma mensagem justamente do governador Jorginho Melo, né? O governador Jorginho Melo acabou de me mandar uma mensagem convocando para uma reunião amanhã às 9 horas lá no Palácio. Então, vamos estar lá para conversar com o governador. Bem provavelmente fazendo uma avaliação de todo esse processo eleitoral desse domingo, né? É verdade, né? Acho que o PL, eu vi uma entrevista hoje do Alexandre Gonçalves, uma matéria dele no Informe Blumenau, e ele dizia que o PL fez barba, cabelo e bigode. E aqui no Médio Vale, sim, né? Fez na nossa região, né? Você vê, nós começamos lá por Penha, né? Que eu coordenei a eleição lá na Penha. Tiramos lá um assessor parlamentar meu gabinete, para ser o candidato lá em Penha, um menino que trabalhava numa pousada lá, trabalhava num restaurante, mas era um menino que tinha muita dedicação, muito compromisso, muito estudioso. Trabalhava comigo lá no gabinete, lá na Assembleia, e nós fizemos uma eleição com ele, disputadíssima contra o governo e contra o ex-prefeito. E ontem a apuração estava 33%, 34% e 35%. Estava quase 100% aí, estava pau a pau. Então, no final do dia, a gente foi abrindo 5 votos numa urna, 5 votos noutra, e acabou dando certo. A gente foi emoção até o fim. Foi até o fim. A gente acabou ganhando a eleição. Então, estou meio rouco aí do trio elétrico, né? Depois acabamos passando por Gaspar, onde a gente fez uma eleição boa também com o delegado Paulo Queires. Dá uma paradinha em Ilhota, onde a gente elegeu o vice-prefeito da cidade, também com muita tranquilidade. Depois Blumenau, né? Uma vitória esmagadora do delegado Egídio, mostra forças do 22. E eu queria dizer a esse respeito que eu entreguei o partido prontinho para as eleições, exceto um candidato, todos os demais foram filiados por mim, tanto o PL quanto o PRB, que foi um partido que a gente trouxe o pessoal do PL também, que queria vir PL, mas não tinha vaga, a gente acabou filiando no PRB e deixamos o partido prontinho, né? Toda essa história do Partido Liberal, que conduziu agora a eleição do Egídio no primeiro turno, ela foi construída lá atrás, né? Nós começamos isso aí há muito tempo, né? Há cerca de 7 anos atrás que nós vimos construindo esse partido, né? Brigando contra muita gente que está no partido hoje. Né? É até bom o senhor tocar nesse assunto, porque o nome do senhor chegou a ser cogitado para a eleição, né? Durante aquele período de negociações para a definição de chapa, mas acabou vindo o Egídio Ferrari. Em que momento o Egídio entrou no radar do PL e por que entrou no radar do PL? Bom, o Egídio, eu apresentei o Egídio para o governador como nosso possível candidato 1 ano antes das eleições. Eu conversei com o Egídio, ele sabe, ele é testemunha disso, conversei com o Egídio, conversei com o governador. Ele disse, olha, eu acho que a gente, para ganhar uma eleição em Blumenau, a gente precisa ter o governo, que é o governo do prefeito Mário Delbrandi, que é um governo muito bem avaliado, tem uma avaliação muito boa. O Mário faz um governo de muito carinho da população, né? A população tem muito carinho pelo governo do Mário. Então nós temos que ter uma candidatura que venha do governo do Mário, mas que não possa ser 100% do Mário. Tem que ser uma candidatura que tenha o governo Mário, mas que não possa vir de dentro do governo Mário. Nós temos que arrumar uma alternativa de novidade para concorrer com o Tramontim. Eu disse isso há 1 ano atrás. O Tramontim vai tentar se postar como candidato da novidade e nós precisamos apresentar a novidade. E aí apresentamos o Egídio, né, como uma possibilidade. O Egídio, no momento, estava resistente, não queria, mal tinha chego à Assembleia Legislativa, queria passar o período como deputado. Estava com uma conversa adiantada com o MDB. Sim. Né, para ser candidato a prefeito pelo MDB. E aí nós fomos conversando com ele, fomos tratando disso, e ele acabou aceitando. E eu e ele, e o governador Jorginho, o prefeito Mário, fizemos uma reunião lá no Palácio e acertamos que ele seria o candidato. E eu fiquei muito feliz porque era aquilo justamente que eu queria, né? Que a gente tivesse uma candidatura que viesse de fora, mas que tivesse também
a participação do governo Mário. E deu tudo certo. Então o Egídio aceitou. Eu não tinha desejo nenhum de disputar a eleição. Eu tinha convicção de que era o momento da gente trazer uma candidatura de novidade para a cidade. E acabou dando certo. O mesmo aconteceu também em Dayal, onde a gente trocou o candidato, né? Nós tínhamos um candidato lá, que era o ex-deputado, ex-prefeito de Timbó, Laércio Schutz. Apareceu como candidato do PL. A campanha começou com o Laércio, depois ela deu uma balançada. Eu intervi, substituímos o candidato, tiramos o Laércio, trouxemos um outro candidato, Wilson. Ganhamos a eleição em Dayal. Também foi uma decisão importante, aquela dali de ter substituído o candidato. Eu vi que estava dando... A coisa ia desengringolar, como a gente fala, né? E acabamos substituindo o candidato, deu certo, ganhamos em Dayal também. E Timbó, a candidatura... Nós tínhamos uma candidatura lá com um cara extraordinário, que era o Jean, que é um cara do partido, ele queria ser candidato, mas nós entendemos também que era preciso fazer uma composição com o MDB, com outros partidos, para poder ganhar a eleição em Timbó. No começo houve resistência, mas a gente foi conversando, fomos dialogando em Timbó, fomos tratando isso com muita maturidade política, com muita inteligência política. Nós conseguimos convencer, então, o grupo que era do PL lá, que a melhor alternativa era trazer o Buzzi como nosso candidato. E, devagarzinho, o pessoal foi aceitando e foi indo. A gente ganhou a eleição também em Timbó. O mesmo aconteceu em Rodeio. Em Rodeio, nós tínhamos uma candidatura caminhando com o Lucas. Ele era o nosso candidato a prefeito, mas nós fomos observando os movimentos ali do MDB, tinha uma candidatura bastante competitiva ali em Rodeio. As pesquisas que eu recebia de lá eram as pesquisas de uma candidatura muito competitiva com o atual prefeito, né? E nós fomos encontrando alternativa, até que formamos uma chapa com o MDB, indicamos o Lucas de vice e ganhamos a eleição ali também em Rodeio. Ascurra foi uma eleição muito boa, fizemos 47% dos votos, com uma candidatura que foi escolhida no dia da convenção, né? Então, acho que se a gente tivesse feito um pouquinho antes, o partido tivesse organizado ali um ano antes, nós teríamos ganho a eleição em Ascurra. Mas está tudo bem, acho que a gente fez uma grande eleição lá, elegemos os 2 vereadores mais votados de Ascurra, são do PL. A Piúna foi um banho, né? O PL ganhou muito bem a Piúna, a gente saiu muito bem da eleição, elegemos a maioria dos vereadores em Apiúna, também foi coordenação minha, eu coordenei a eleição lá em Apiúna. Rio do Sul, um município que a gente participou só da eleição, também ganhamos uma eleição apertadíssima contra o governo lá, a máquina do governo, contra 3 ex-fortes, 3 ex-candidatos da eleição passada, também muito competitivo. Acabamos ganhando a eleição lá em Rio do Sul, e ali pelo meio do Vale, então, aí já é fora da minha coordenação, né? Mas também, Pouso Redondo, onde a gente trabalhou, a gente ganhou a eleição muito bem, com 60 e poucos % dos votos. Ganhamos em toda a região ali do Médio Vale. A gente ganhou em Papanduva, que também um ex-assessor meu, que se candidatou lá em Papanduva, com o Tafarel. Ele foi candidato lá em Papanduva, no município que eu fiz 1.500 votos para deputado. Nós coordenamos, ajudamos a coordenar a eleição lá, ajudamos a escolher o candidato. O candidato também, vinculado ao nosso gabinete, fez 67% dos votos lá em Papanduva. Então, os braços do nosso gabinete, o braço da nossa coordenação, foi de sucesso absoluto. Sem contar Itajaí, sem contar Brusque, que são já cidades que se autogerenciam, né? Itajaí, que a gente venceu também em Brusque, mas já são cidades grandes, né? Que não há, a gente participa, mas não tem muita interferência. Mas também vencemos em Brusque, vencemos em Itajaí. E acho que a gente fez um corredor aqui, onde corre o rio Itajaí-Açu é 22, né? Veio um 22 lá de cima, de Papanduva, onde nasce o rio Itajaí-Açu, e veio boiando até sair lá em Itajaí, deu tudo 22. Isso é resultado de um trabalho em conjunto, né? O governador Jorginho Melo, o presidente Bolsonaro,
as pautas da direita, o conservador, ninguém quer mais essa coisa, né, da promiscuidade, ninguém quer mais isso aí, ninguém quer mais linguagem neutra, nós não queremos mimimi para os nossos filhos nas escolas. A gente não quer mais, a gente quer uma família conservadora, nós queremos continuar sendo o que a gente é, sabe? O que a gente sempre foi, que é uma região de muito trabalho, de muita responsabilidade, onde o vizinho tem responsabilidade com o outro vizinho, assim, que o vizinho planta uma flor, eu também planto na minha casa, se o vizinho faz a cerca, eu também faço, se o vizinho faz a calçada, eu também faço, para a gente deixar a cidade mais bonita, mais atraente, mais bacana. Essa é uma característica da nossa região aqui, e isso acho que foi compreendido pelo eleitor, né? De que nós somos um povo muito, muito ordeiro. E o nosso partido, o Partido Liberal, o PL, ele é isso. Ele é de gente ordeira, de gente que quer construir o bem. Aí foi só de felicidade, né? Tô até, como eu disse, tô até rouco, e tanto falar em cima de caminhão de trio elétrico aí. Fizemos o vereador mais votado da história, né? De Gaspar, vinculado também ao gabinete do deputado Ivan Nates, que é o vereador Alex Bornier, quase 4.000 votos para vereador, ali em Gaspar, também vinculado ao nosso gabinete, muito bom. O professor Ramalho, que era o meu candidato aqui em Blumenau, fez quase 4.000 votos, foi o 17º mais votado, mas a gente teve pouca renovação na Câmara de Vereadores de Blumenau, né? Isso fez com que os vereadores se reelegessem com uma grande quantidade de votos, foi difícil chegar, né? Saíram muito fortes para a reeleição, muito fortes, né? Muito forte, fundo eleitoral também desproporcional, que é uma vergonha, Jorge Tais, isso é uma coisa que a gente tem que conversar sobre isso. Sabe, o Congresso Nacional tem que conversar sobre isso. Mas a distribuição não é feita pelos partidos, deputado? Só que é feito lá por Brasília, né? Isso aí é desproporcional. Tu tem um candidato que recebe 130 mil do fundo eleitoral. Aí tu tem um candidato que recebe 30 mil. A diferença entre eles é de 100 mil reais. Mas a diferença de voto é só de 200. Significa que se aquele 8 tivesse recebido 130 mil também, ele teria feito o mesmo voto que aquele, teria passado o outro. Então isso aí é meio desproporcional. Acho até que a Justiça Eleitoral, se ela fosse discutir isso, a gente poderia dizer que há uma espécie de abuso do poder político. Por quê? Porque a ideia da democracia é que todos tenham chances iguais. Iguais. E a partir da hora que um candidato ganha 100 mil do partido e outro ganha só 5 mil, esse princípio democrático de que todos têm chance igual vai para o pau. Não existe. Fora os que nem ganham, né? Fora os que nem ganham. Então tu tem um candidato aí como o professor Ramalho, que fez uma eleição no pelo. No pelo. Fez 3.800 votos. Foi o 17º mais votado na eleição. Com 60 votos estaria eleito. E ganhou 100 mil reais a menos do partido, porque alguém lá em Brasília decidiu quem vai ganhar dinheiro e quem não vai. Sabe? Então isso aí é muito, muito injusto. Mas o sistema democrático brasileiro, Jorge Tais, e nossos ouvintes da Itaberá, que tenho certeza que estão acompanhando a gente com muita atenção, o sistema eleitoral brasileiro vai se aperfeiçoando, sabe? A gente vai se aperfeiçoando. Já acabou o santinho na porta das escolas, já acabou bastante o negócio do sacolão, já acabou bastante o negócio da gasolina. Está acabando, sabe? A gente está mudando. As coisas estão acontecendo. E eu tenho certeza que esse negócio da distribuição do fundo eleitoral e do volume também do fundo eleitoral, que é um absurdo, um país pobre que nem o nosso, é um absurdo, ele precisa ser regulamentado, precisa ser melhor. Não sei se extinguir o fundo. Não sei se é isso, né? Porque o fundo também é tudo dinheiro que entra dentro da economia, sabe? Ele sai do governo e volta para o governo. O fundo eleitoral ele sai do governo e volta para o governo. Porque o candidato pega o dinheiro e distribui em papel, em mão de obra, enfim, serviço. Mas talvez o volume, que é muito grande para um país pobre como o nosso, e também a distribuição, ela devia ser mais igualitária, para dar mais chance
para os candidatos mais pobres, que precisam do fundo. Deputado, o PL fez 90 prefeitos na eleição de ontem aqui em Santa Catarina. O projeto do governador Jorginho, presidente estadual do PL, era 100 municípios. Chegou bem perto, né? 10 municípios. Na opinião do senhor, o que faltou para esse crescimento desenhado do partido não acontecer naquela proporção, mas, ao mesmo tempo, é um crescimento fantástico do PL aqui em Santa Catarina, tornando-se, né, o principal partido do Estado? Você vê, Jorge, o PL ele tinha meta de eleger 100 prefeitos, certo? Nós elegemos 90. Mas quais municípios nós vamos governar? Quantos catarinenses nós vamos governar? É isso que está sendo feito agora. Porque o que importa não é quantos municípios a gente governa, mas quantos catarinenses a gente governa. Que é isso que importa politicamente. Porque o MDB sempre foi o partido que tem o maior número de prefeitura. Mas onde é que o governador, onde que o MDB governa? Laurentino, Zorteia, Flor do Sertão, São Miguel da Boa Vista, São João do Oeste. Se tu pegares metade dos prefeitos que o MDB governa, não dá Rua Amazonas. Não dá Rua Amazonas. Se pegar metade das prefeituras que o MDB governa, não dá a Rua Amazonas aqui em Blumenau. Então, essa história de número de prefeitura, ela é bastante relativa. O que importa de verdade é quantos catarinenses o PL governa. E nós ganhamos em número de prefeitura, com 90 prefeitura, e o segundo colocado é 48, se eu não me engano, né? 69 o MDB. Do MDB. Mas nós governamos 5 vezes mais catarinenses que o MDB. E mais, nós triplicamos, praticamente dobramos o nosso número de prefeitos. Assim, 38 fomos para 90. Exato, crescimento fantástico, né? E assim, esse alinhamento que o Vale do Itajaí, por exemplo, eu quero falar aqui do Vale, né? Que o Vale do Itajaí, esse alinhamento que nasce lá em Papanduva, vem correndo pelo rio Itajaiaçu até chegar na foz do rio Itajaiaçu, ali na praia, isso é muito bom. Porque os prefeitos se entrosam, os deputados eles se relacionam mais, os vice-prefeitos se relacionam mais, os vereadores se relacionam mais, porque nós nos relacionamos mais com os nossos. Entende? Uhum. Então foi vai ser muito bom para o Vale do Itajaí esse alinhamento, não tenho dúvida. Qual é a projeção para 2026, deputado? Dá para fazer alguma projeção já? O PSD é o grande adversário do atual governo? Estadual, falando? Eu acredito que sim. A eleição do prefeito João Rodrigues em Chapecó mostra que ele é uma grande liderança em Santa Catarina, uma pessoa que precisa ser respeitada politicamente e que se creditou para fazer um possível enfrentamento com o governador Jorginho Melo nessas eleições. O PSD tem mostrado que quer fazer esse enfrentamento, fez esse enfrentamento com o PL em várias cidades catarinenses, fez esse enfrentamento em Itapema, fez esse enfrentamento em Itajaí, fez esse enfrentamento em São José, em Criciúma, em Balneário Camboriú, em Camboriú, em várias outras cidades, Planalto Norte, Mafra, Canoinhas. Os partidos se degladiaram, né? E nós vencemos uma maioria, mas também perdemos em algumas delas, né? Em cidades importantes. Isso tem que Criciúma é uma delas, Criciúma, né? Se a gente contar, né? Criciúma, Chapecó, que são regiões importantes. A gente não sabe o que vai acontecer em Florianópolis, perdemos em São José, que é, se eu não me engano, é a 4ª cidade mais populosa de Santa Catarina. Então, o PSD deve se desenhar como um adversário do PL nessas eleições. Mas, ouvintes da Itaberá e Jorge Tais, eu acho isso maravilhoso. Eu acho isso muito bom. Por quê? Porque aperta o governo, né? Aperta os deputados, aperta a galera. Tem que trabalhar, pô, tem que produzir. Eu estou com os outdoor agora aqui em Blumenau, são 128 milhões de recursos do governador Jorginho Melo, do governo Jorginho Melo em Blumenau. 128. É até mais, mas eu coloquei aquilo que está consolidado.
E isso nós temos que mostrar para o governador. Né? Aqui em Blumenau tem dinheiro do governo, a gente não pode mexer porque a coisa está acontecendo, o governador está olhando para nós. Se o governador está muito confortável, né, a gente fica mais difícil de, vamos para cima. Então, a política é assim, é um trenzinho, né? Um vai na frente, correndo, mas logo atrás vem outro. Não dá para nem diminuir a velocidade e nem parar. Porque se tu diminuir a velocidade ou se tu parar, vem um outro por cima, passa por cima. Então, o nosso trem tem que andar em velocidade, o nosso trem tem que andar para frente, nosso trem tem que andar produzindo, entregando obra, trabalhando com responsabilidade, cuidando do dinheiro público, não manchar nossa história, não ter rolo, não ter sacanagem. Tudo isso, o nosso trem tem que andar em alta velocidade, só de coisa boa. Aí o adversário não pega. O adversário não pega. Eu preciso esclarecer um assunto com o senhor que é relacionado a Jovino Cardoso Neto, né? Ele se inscreveu no Partido Liberal e o senhor criticou. E manteve as críticas até a eleição. O Jovino foi eleito ontem vereador aqui em Blumenau. Qual é o motivo dessa rivalidade, deputado? Primeiro, eu quero registrar aqui bem claramente os parabéns para o Jovino. Todo mundo que se elege merece ser reconhecido. Acho que o Jovino é um cara que consegue buscar um voto onde ninguém mais busca, né? Ele sabe buscar o voto dele, ele sabe onde é que o voto dele está, isso ele tem mostrado já ao longo do tempo. Então, tem que reconhecer o trabalho dele, tem que bater palma. Olha, tu te elegeu bem, parabéns para ti, vamos trabalhar agora, vamos tocar no pau e pronto. E eu registro isso aqui, né? Tem que reconhecer o trabalho do Jovino, bater palma para ele e vamos para frente. O eleitor é soberano, fez a escolha dele e está tudo certo. Mas assim, eu achei muita sacanagem da parte do partido aceitar uma filiação no último dia de um vereador. Porque prejudicou os outros demais, sabe? Os outros ficaram ali, já estavam filiados, achando que os únicos vereadores que o partido teria na disputa seriam o Nazato e o Ito, e, portanto, eles faziam uma leitura de que a possibilidade deles ali dentro ela era maior. A partir da hora que o Jovino apareceu depois do fim do processo de registro, sem conversar com ninguém, sem conversar com o partido, sem conversar com a direção, isso da minha parte me pareceu um processo não legítimo, eu não diria, mas assim meio traiçoeiro seria a palavra. Porque eu tinha dado a minha palavra para o grupo que eu filiei, que estava na eleição, que é esse grupo que disputou a eleição. Todos os vereadores que disputaram a eleição para o PR fui eu que filiei. E esse grupo sabia que só tinha 2 vereadores no processo, que eram o Ito e o Campesato. E aí, do dia para a noite, surgiu mais o vereador reeleito Jovino. E isso foi uma sacanagem com o outro grupo, sabe? Uma sacanagem. E quem fez essa sacanagem, sabe que fez uma sacanagem. E acabaram tomando uma vaga do partido. Mas é a política, né? Política, paciência, agora foi, vamos para frente, está tudo certo. Parabéns para o Jovino. Tomara que ele faça um bom trabalho, ele é trabalhador, porque se não fosse trabalhador também não se reelegia, né? É verdade. Então, a bola para frente. Minha expressão, eu construí um partido, filiei pessoas, disse para elas que só teria 2 vereadores no projeto, que era o Ito e o Campesato. Elas filiaram, acreditaram em mim, e quando abriu, estava lá mais um vereador. Então, o meu objetivo também foi dizer, eu não tenho nada a ver com isso aí. Eu também sou tão traído quanto vocês. Mas está tudo certo. O eleitor reconduziu o Jovino, está tudo bem, parabéns para ele. É vida que segue, a política é assim mesmo. O senhor esperava a vitória em primeiro turno do Egídio Ferrari em Blumenau? Assim, na última semana eu sentia um crescimento da campanha do Odair, sabe? Eu sentia assim que o Odair crescia um pouco, né? E eu achei que a gente pudesse ter segundo turno entre o Egídio e o Odair, pelo que aconteceu nos últimos 7 dias, 10 dias da campanha, que quando o eleitor toma a decisão dele, né? Era mais ou menos, acho que um sentimento geral, né? Geral. Então, nós até no partido já estávamos nos preparando para a eleição do segundo turno. Acabou dando no primeiro turno, que é muito bom também. Porque daí o Egídio tem mais tempo para preparar o processo de transição,
o Egídio tem mais tempo para preparar o governo dele e, principalmente, ele fica menos dependente, sabe? Menos concessão. Porque agora, se tivesse segundo turno, eles estavam todos sentados em volta de uma mesa, fazendo concessões para poder vencer o segundo turno. E essas concessões, às vezes, são boas e às vezes não são boas. Então, se a gente pula essa parte das concessões, o governo obrigatoriamente teria que fazer para vencer o segundo turno, não era um desejo, não seria um desejo do governo, do Egídio, seria uma fase do processo eleitoral extremamente natural, que ele tivesse que abrir o leque, né? Ele não precisou fazer isso. Isso significa que vai poder enxugar a máquina, vai poder fazer uma reestruturação, vai poder começar menor. E a cidade foi muito, muito inteligente nesse ponto aí. O que o senhor espera do governo de Egídio Ferrari? Eu espero muito compromisso, né? Ele é um cara novo. Eu tive a oportunidade de conviver com o Egídio Ferrari lá na Assembleia Legislativa. Ele é um cara inteligente, é um menino que tem muito futuro pela frente, político. Ele é um cara simples. Eu me criei com o Egídio, nós somos da mesma rua. Sim, da rua 7 de Maio. Bem lembrado, né? A gente uma ao lado da outra, um do lado da assim. outra, E a gente é bem vizinho, bem conhecido desde criança. Então, acho que o Egídio é um cara que quer o bem, cara. Ele é um cara que vai se dar muito bem, assim. Claro, vai chegar agora, tem muita gente viciada no governo, né? Que a gente sabe que tem gente que está muito tempo lá dentro. Mas também não pode dispensar, porque tu precisa de experiência para tocar a máquina. Não é fácil. Eu acho que não é muito fácil. Mas ele vai dar conta. O Egídio vai dar conta, nós vamos ajudar ele também. O governador vai ajudar, os deputados federais vão ajudar, os deputados estaduais vão ajudar. E nós vamos fazer um grande governo, não tenho dúvida disso. Acho que o Egídio vai ser um brilhante prefeito. Ele é jovem, ele tem disposição e ele quer o bem de Blumenau. Isso é importante. Ele também tem muita responsabilidade, porque o fato dele ser delegado de polícia, isso por si só já exige dele um comportamento muito diferente dos demais agentes políticos, né? E ele vem com isso da delegacia, vem com isso da formação acadêmica dele, da formação policial. Ele já vem com essa coisa assim de mais proteção, mais responsabilidade. Tudo isso vai ser bom. É um conjunto de coisas boas que o Egídio tem e que certamente vão fazer muito bem para Blumenau. Deputado, amanhã a Assembleia volta ao normal, né? Finalmente. Amanhã 9 horas da manhã, já tem CCJ, né? Cedo. Bem cedinho. E o senhor quer esclarecimento sobre o número real de PMs fora das ruas, né? Explica pra gente, né? Sobre esses esclarecimentos e essa pressão do senhor para melhorar o efetivo policial. O que acontece? Tu chega lá na Assembleia, tem mais polícia na Assembleia do que em Blumenau. Eu não estou dizendo, estou fazendo aqui simplesmente uma referência, porque tem muito policial na Assembleia. Tem muito policial nos órgãos públicos. Tem muito policial trabalhando, prestando serviço em áreas que poderiam ou diminuir o número de policiais, ou então substituir por polícia privada, por prestador de serviço. E alguns desses policiais, o que é mais grave, são jovens policiais. Jovens policiais que poderiam estar na rua trabalhando. A gente se mata aí para conseguir 2, 3 PM. Não, é uma guerra, tá? Quando sai um concurso público, homologa 30 soldados. Se soltar os 30 soldados ali, cada um leva uma perna, cada um leva um pé, de tanto que os deputados puxam cada um para a sua cidade, para a sua região. E assim, aposenta 30 soldados, entra 30 soldados, aposenta 40. Então é um número complexo de fazer, de se ajustar, né? Então eu acredito que tem muito PM dentro desses órgãos, a gente tem que fazer uma varredura, e jovens também, muitos jovens, que ganham mais, né, para trabalhar nesses espaços, e porque ganham mais também estão lá por algum interesse político, indicação de alguém, né? É filho de alguém, amigo de alguém, então
Alguém tem que falar isso aí, né? Zé, pessoal, acho que tem PM demais dentro dos órgãos, jovens policiais que podiam estar na rua, está faltando PM na rua e está sobrando PM dentro dessas estruturas governamentais. Então nós estamos fazendo levantamentos no Tribunal de Contas, esses levantamentos estão chegando, para a gente saber quantos que estão, quantos são, qual a idade que eles têm, por que estão lá, e também ver qual é a possibilidade de a gente substituir esses PMs. Alguns aposentados, a maioria deles são aposentados, que continuam trabalhando na ativa, mas que poderiam prestar serviço na rua, são jovens ainda. E o senhor pretende ter esse levantamento até quando? Já solicitou? Não, o Tribunal de Contas, ele responde muito fácil aos deputados, muito rapidamente. O Tribunal de Contas funciona muito bem, é uma estrutura fantástica. Se souber usar o Tribunal de Contas, você faz um trabalho magnífico de fiscalização, né? E o tribunal deve responder a gente em 10 dias, mais ou menos, já foi oficializado. Talvez o ofício já tenha até chego. Amanhã eu chegar lá na Assembleia já tem o ofício. Então tem isso. Amanhã na CCJ também tem um decreto legislativo da minha luta da TPA, que não acaba, né? A gente luta, se mata contra essa TPA. E vem mais uma temporada aí. Mais uma temporada. Estamos com 3 processos no tribunal para julgar, no Tribunal de Justiça. Ações da minha autoria, estamos com um decreto legislativo de sustação de sustação de decreto da lei municipal que autoriza a cobrança da TPA, amanhã vai passar na CCJ. Estamos lutando, né? Todo dia é uma luta nova, mas tem muita coisa acontecendo. Tem o hino de Santa Catarina também. Algumas pessoas dizem, tem tanta coisa para fazer, se preocupar com o hino. Não, mas o hino é importante também. Sabe, é cidadania. E a gente tem tempo para tudo. O que não falta é tempo. Tem tempo para saúde, tem tempo para educação, tem tempo para mobilidade urbana, tem tempo para reunião e tem tempo para cidadania também. Então nós estamos discutindo essa questão do hino lá já faz 2 anos, acho que vai sair. Vai sair o concurso público aí para a gente poder ter um hino que a gente goste, né? Que se identifique conosco. Eu acho isso aí importantíssimo. Tá certo. Importante. Deputado, obrigado pela participação do senhor. Bom trabalho lá na Assembleia Legislativa. Eu que agradeço a oportunidade de Itaberá estar aqui, Jorge. Acompanhei vocês aí no processo eleitoral. Ontem não, porque ontem bugou o celular, né? Ontem mas acompanhei as entrevistas dos prefeitos, né? Sim, trouxemos aqui na parceria com o Informe Blumenau. Acompanhei todos eles, vi todos eles no YouTube, no Instagram, que essa coisa fantástica, né? De você não dá para acompanhar agora. Mas dá para ver depois, Exatamente. Né? Dá para ver depois. Para o senhor ver como o rádio evolui conforme evolui a tecnologia. É verdade. Né? Que, em vez de ser um adversário, acaba sendo um parceiro. É porque, assim, o cara tá lá na Rádio Itaberá. Não, mas eu não posso ver agora. Vou ver depois. Exato. E vejo depois. Então, eu acompanhei todas as sabatinas e foi muito legal. Acho que a Rádio Bandeirantes, a Rádio Itaberá, faz um trabalho muito bacana aqui em Blumenau. Estou muito feliz. Parabéns a você, a direção Itaberá. Leva o meu abraço a todos aí. Obrigado pela oportunidade. Obrigado, deputado Ivan Nats, do PL, conversou com a gente.